mais uma situação triste. Nós estamos vivendo um período de intolerância, está uma desgraça total. Você não pode usar camisa vermelha, você não pode, você usa camisa da CBF, você usar camisa da CBF também, tá difícil, hein? Mas usam verde e amarelo, vamos chamar de coxinha, usa vermelho é petralha e tal. Mas aí, uma situação muito complicada é o racismo, né? Olha que não dá nem para chamar de torcedor, né? Porque senão você generaliza. Um rapaz racista publicou numa rede social, coloca na tela, né? Porque racismo é crime, ele tem olha que ir preso, aí, esse babaca aí. O Bruninho _Dan, está dizendo, você me toma, pro Rafael Silva, do Cruzeiro, você me toma uma galinha, mas parecia um urubu, seu tizil. E aí embaixo ali, pode até me processar, pago ele tudo embaixo. Quer dizer, tem mais, né? Tem mais, pode ir descendo aí que eu acho que tem mais. Porque aí outros criticaram, chamaram a atenção e ele seguiu, né, cometendo esse ato que eu abomino e que todos nós abominamos aqui. Eu às vezes, não na mesma proporção, mas sofro com isso aí por causa da obesidade, né? Então, seu gordo, não sei o que tem. Mas eu acho isso aí, eu não sei se eu estou exagerando, gostaria até de começar com o ídolo, o Cadu Doné, porque o Cadu é filósofo e discute as situações envolvendo a sociedade também como um todo e tal, mas isso é uma desgraça total também, né? Porque além da intolerância política, é médico que não quer atender porque a mulher do PT, professor esculhambando alunos, aí você vê isso aí. Ou seja, onde vai chegar isso, ídolo? Boa tarde. Difícil saber. Boa tarde, Everton. É triste, né? Eu já comentei muitos casos de racismo, assim como todos nós, né? Porque, infelizmente, ele tem se misturado à pauta esportiva nos últimos anos. Muitos jogadores têm sofrido disso. Do mesmo jeito que a gente cobra o fim da impunidade em vários aspectos, a violência física no futebol, não a violência verbal, os crimes aí de colarinho branco, né? Dos políticos de todos os partidos, né? A gente tem que cobrar que esse tipo de coisa dê uma punição muito severa, porque racismo é previsto em lei. Então, em primeiro lugar, antes de comentar do aspecto humano e até da falta de humanidade ali, da falta de caráter, da ignorância, da babaquice desse imbecil que faz um negócio desse, numa avaliação mais objetiva, mais pragmática, ele tem que ter a sanção prevista em lei para o racismo. Porque isso está escrito em código, né? Isso está na lei oficial do Brasil. Então, ele tem que arcar com as consequências. Está tudo muito claro, está muito fácil de achar. Então, que ele seja punido, né, Beto? Para começar. Agora, do ponto de vista mais humano, assim, infelizmente isso é comum, né? Não deveria ser, apesar de provas mais do que concretas, que não tem o menor cabimento diferenciar qualquer pessoa pela raça, que somos todos iguais, que não tem nada disso, que ninguém é pior ou melhor que ninguém por causa de cor, nada disso. Inclusive o esporte é um dos campos em que isso fica mais claro, né? Porque inclusive se a gente for olhar em termos de qualidade e de produção de ídolos, acho que os negros até produziram mais do que os brancos, por exemplo, né? O Pelé, o Michael Jordan, o Bolt, os grandes boxeadores, né? Então, acho que se tem alguém superior no esporte, pelo menos em termos de resultados, são até eles, né? A gente devia reverenciar e respeitar, e esse babaca aí que vai por esse caminho. Agora, só um detalhe do... Agora, só uma coisa que isso sempre existiu, por coincidência, eu até estou ouvindo esses dias, vim para cá ouvindo, um CD do Miles Davis, que é o grande jazzista, que chama Tributo para Jack Johnson. E Jack Johnson foi um grande campeão mundial de boxe há muito tempo atrás. E numa das músicas termina com o depoimento do Jack Johnson falando ali de racismo e tal. Então, já foi até pior, óbvio que não, principalmente nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que sempre existiu. Em outros aspectos de intolerância, a gente vive peculiaridades de hoje, essas que você mencionou aí, desse clima hostil político no Brasil. Agora, infelizmente, o racismo sempre existiu, essa ignorância, esses imbecis sempre habitaram a Terra. É, né? Que a gente está falando tanto de justiça seletiva no país e acho que isso aí é um excepcional exemplo
para a justiça mostrar que não é seletiva, o que está reduzindo essa seletividade que existe dentro dela. Porque você não pode simplesmente considerar que a Maju do Jornal Nacional, que a outra jornalista do SBT, que são lindas, que a Camila Pitanga e uma outra aí foram agredidas, só considerar porque são famosos, não. Tem que punir isso aí, porque se puniu quem cometeu o mesmo ato com os famosos, isso aí também tem que acontecer. Mas senão... o Rafael Silva também é famoso, né? Eu estou dizendo o seguinte, a comoção, eu me refiro à comoção e à punição de quem faz, né? Tem que chegar ao futebol também, claro. Não é só porque é da televisão, que está todo dia e tal. O que sentencia é isso, né? O famoso todo mundo fica sabendo porque aconteceu, mas a maioria e o maior de pensar, né, Edmar? Claro. Aí você fica deprimido de vez. Você mas imaginar o maior que sofrimento, casos assim acontecem o tempo todo e não tem nem repercussão, é realmente entristecer. Agora, famoso ou não, crime tem que ser punido. Pois mas o maior sofrimento, na verdade, né, esse é o que a gente vê, é o que a gente pode mostrar, é o que a gente pode exemplificar. Mas o maior sofrimento é daquele que ninguém conhece, né, daquele que é sofrido porque esse preconceito não é o das redes sociais, porque ele nem frequenta, porque a condição dele é inferior até econômica, então é o preconceito que ele enfrenta quando ele vai a uma consulta médica, é o preconceito que ele enfrenta quando ele vai entrar num shopping, é o preconceito que ele enfrenta na sociedade no todo. Este é o pior e este é o que menos aparece. E o que mais dói na gente é que a gente vive no país em que eles dizem assim, a lei não pegou. Gente, este é o maior preconceito existente de um cidadão que é protegido pela Constituição do seu país. Esse é o grande problema. Não tem melhor nem pior, não. Esse tipo de injúria racial, isso é triste. Eu lamento muito pelos pais desse cidadão aí, desse tal Bruninho, que devem ter lutado para dar educação para esse cara e não assimilou uma vírgula da educação que eles devem ter batalhado para dar para ele. Você imagina chegar no ouvido do pai, da mãe, que ele fez da esposa, sei lá, do irmão, seu filho estava na televisão hoje com injúrias raciais. Faz isso, eu acho que eu denuncio, então, sinceramente. Eu tenho dó dos pais. Agora, quem não pode ser conivente também é o Rafael. Não deixa para lá não, Rafael. Vai, processa um cara desse, vai na delegacia, mostra... não deixa um cara desse. Porque esse é outro problema, né? A ausência da denúncia. Pra lá, tem que denunciar. A gente aqui, eu não sofro esse tipo de racismo, mas aqui a gente sofre todo dia por uma opinião que a gente dá diferente. O povo xinga a gente em rede social, me xinga de tudo. Segunda-feira eu fui ameaçado em rede social por causa de uma opinião diferente. Dimara toda hora. Aliás, no mesmo Twitter, eu e Dimara. É um negócio que realmente, por causa de uma opinião... Eu comentava com o Everton exatamente inaceitável. sobre isso. Porque a gente... É óbvio, né? Eu já tive chance de falar sobre isso, que eu nunca acreditei nos limites e por isso que você não sente tanto. Mas a mulher num todo, né, e principalmente a que palpita sobre assuntos que as pessoas dizem, entre aspas, que são masculinos, né? O preconceito faz, vai pro fogão, vai cozinhar, quer dizer, que é um preconceito que é sério da mesma forma, né? Então a gente vive num país que está passando por tantas mudanças, tantas modificações, tantos questionamentos, está na hora de todo mundo denunciar, está na hora de todo mundo procurar o seu direito. Eu acho que o dia que todo mundo fizer isso, vai ser mais difícil a gente ver situações como essa. No pique, Ídolo. E no campo do esporte, num dos fenômenos mais lamentáveis que a história já teve, que foi o nazismo, né, comandado pelo Hitler, o Hitler já ficou com a cara no chão quando os negros provaram, como se precisassem, né? Porque não precisa, mas provam todo dia que não são inferiores naquelas Olimpíadas que aconteceram e que o corredor negro ganhou dos arianos, que o Hitler achava que eram superiores, e ele até saiu do estádio, porque a ignorância dele foi confrontada ali na prática, na casa dele, né? Porque ele era o comandante ali do estádio. E depois disso, anos depois, ainda continua, né, no esporte. Isso, ali poderia ser definitivo, por exemplo, mostrando que era um imbecil, que racismo não tem sentido, que somos todos iguais, mas o imbecil permanece ali. Deixa eu chamar a Kika para ver como é que está movimentando aí o nosso @ os donos da bola MG e também um Band Zap, Kika. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui unanimidade, Bruno Salvietti, parabéns por retratarem esse assunto que infelizmente ainda acontece no futebol. O Agoti, o caráter não tem nada a ver com a cor de camisa, cadeia nele. Fabrício Barbosa dizendo aqui que essa meia dúzia racista não representa a nação atleticana, e o Wilson Júnior, o racismo é triste e a gente realmente sofre isso todo dia. Bom, a gente está na linha aí com o Bruno, que... Tá me ouvindo aí, Bruno, que fez, enfim, cometeu esse ato aí
um absurdo contra o Rafael, e aí pediu espaço, está concedido o espaço. O que você tem a dizer, Bruno? Boa tarde. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos aí. Primeiramente, eu gostaria de na verdade, estou ligando para me retratar e explicar o que de fato aconteceu, tá? Desde a parte da manhã, do início da manhã, nas redes sociais, eu estou sendo bem hostilizado, ameaçado por uma coisa que eu não fiz, eu não cometi. Eu já tenho boletim de ocorrência, a minha rede social foi hackeada, ou eu fui vítima de piada de amigos em mesa de bar que alguém fez, mas eu, de fato, não fiz. Já tenho boletim, eu jamais, quem me conhece, pessoas que eu sou até conhecido na cidade, pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem da minha índole, da minha história. Eu tive que abandonar às pressas o meu trabalho, porque eu estava sendo ameaçado de ir até o meu trabalho. E por surpresa, quando cheguei em casa, meus familiares assustados, meus amigos me ligando, todo mundo muito preocupado, porque me conhecem de fato e sabem o que eu sou, que eu não faria esse tipo de coisa. E principalmente depois que tomou proporção aí na TV, que vocês noticiaram, fazendo o seu trabalho de respeito, claro, tomou uma proporção maior ainda. E assim, estou assustado, estou com medo. Eu acho que eu estou respaldado com o boletim e com o meu histórico. Então, estou ligando só mesmo para pedir para vocês aí, de alguma forma, para ter o espaço para eu falar, para você pelo menos parar com isso, com as ameaças, para eu poder voltar a ter uma vida normal, porque eu tenho família, amigo, trabalho. Ô Bruno, você me ouve? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está dizendo que foi hackeado. Sim. Há como você provar que foi hackeado? Porque a coisa foi muito, na minha avaliação e na avaliação dos colegas, foi muito grave. Há como você provar que foi hackeado? Sim, eu fiz boletim de ocorrência e alterei minha senha logo de manhã quando acordei e tinha um tanto de mensagens ofensivas, ameaçando, falando, você que é o tal de racista. Eu fiquei assustado. Então, imediatamente alterei minha senha da rede social, foi do Instagram, tá? E assim que eu alterei, eu fui até a delegacia e fiz o boletim de ocorrência, tá? Fiz o boletim de ocorrência, se quiser ou tiver um e-mail, alguma coisa que eu possa encaminhar para vocês. É que o boletim de ocorrência, ele vale para você, ô Bruno, mas aí para saber se você efetivamente está falando a verdade de que foi hackeado, só uma investigação bem aprofundada é que vai revelar se realmente aconteceu ou não. Claro, eu estou aqui com o Eduardo, o Eduardo, o Cadu e a Admara querem falar com você. Primeiro você, Cadu, por gentileza. Ô Bruno, você citou outra hipótese de ter sido uma brincadeira de amigos, que você está na dúvida se foi hackeado ou se seria uma brincadeira de amigos. De onde surgiu essa ideia, essa possibilidade de ter sido algo vindo de seus amigos, que convenhamos, né? Se foi isso, pelo amor de Deus. Não são amigos mesmo. Cadu, concordo com a sua posição aí. Primeiramente, sou um grande fã seu, dos seus comentários até na Itatiaia. Fiquei muito chateado com suas palavras aí, mas se você está fazendo seu trabalho, eu entendo, me chamando, me hostilizando de forma de imbecil, mas, cara, é coisa que eu não sou. E essa história do bar é porque eu só fico na mesa, amigos mexem, piada, faz brincadeira, mas concordo com você que se for, não estou falando que foi, mas se for, foi uma brincadeira de péssimo gosto e quem fez sem ficar com isso. Eu concordo com você perfeitamente. Mas eu estou trabalhando na hipótese disso, ou que eu mais acho que seja uma invasão à minha conta, porque isso acontece. Entendeu? O que vai ter que fazer é provar. Vai ter que ter prova. Mas... Bruno, lamentavelmente o tempo é exíguo, a gente não há como a gente ficar, mas o Eduardo queria falar com você, a Admara também. Evidentemente que o posicionamento aqui, ele teve um motivo, né? Para que os comentaristas se posicionassem até... e aí não foi especificamente contra o Bruno, mas sim contra quem comete esse tipo de ato e, convenhamos, foi realmente muito grave. Então que você consiga se explicar, mas evidentemente tudo diante da justiça, e aí a gente informa na sequência dos dias o que vai acontecer nesse caso, que para mim é muito grave. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência dos Donos da Bola. Até já.